cidade que carrega a invenção. E aí, não sei se ele vai falar sobre isso, mas eu gostei muito, né? Eu já sabia do mito do Calango Voador, mas ele fala da divisão do mito em 3 partes. A primeira parte conta o surgimento do mundo e do cerrado, como os bichos e o céu nasceram. A segunda relata o surgimento do Calango Voador, e a terceira refere-se ao surgimento de Brasília, revelando como a cidade nasceu. Eu acho muito importante no ensino médio a gente trabalhar isso, porque, na verdade, toda tradição é inventada. Em algum momento ela foi inventada, em algum momento ela foi incorporada. Então, a invenção de vocês é a invenção mesmo da nossa cultura, é a criação das nossas lendas, dos nossos mitos. Então, Chico, com a palavra. Boa tarde. Sou Tico Magalhães, do Grupo Seu Estrela do Flávio Pedreiro. Um pouco da história do grupo, assim, resumindo, é essa, né? Assim, há 9 anos atrás, a gente se juntou nessa ideia de criar uma tradição para a cidade, um brinquedo para ela. Criou o próprio som da gente, né? Que a gente chama de samba pisado, tudo para dar realmente uma tradição para esse lugar. Né? A gente, logo no primeiro ano de grupo, a gente criou o Festival Brasília de Cultura Popular, que é em homenagem ao mito principal do nosso, ao personagem principal do nosso mito. E para a gente, assim, algumas coisas aconteceram rápido demais, na verdade. Assim. Quando a gente, há 9 anos, criou o grupo, assim, a gente não tinha ideia de como a cidade ia entender a brincadeira, né? Como ia entender essa proposta de ter uma tradição popular. Né? Então a festa ela sai de um dia com 1.000 pessoas, hoje a festa tem 4, 5 dias com 35.000 pessoas, com a espera do Calango, assim, né, com o momento ápice do festival, a chegada do Calango Voador no festival. Assim, antes até de dar uma aprofundada, eu queria primeiro dizer o grande prazer de estar aqui, agradecer o convite da Ana Paula, de todos, assim, para a gente estar aqui. É uma grande honra estar dividindo uma mesa com essas pessoas. Na verdade, eu queria voltar um pouquinho para o livro, para essa questão da educação e do livro. É engraçado porque o livro ele traz 2 surpresas felizes assim, para a gente. Quando disseram para a gente que ia ter uma coleção falando de 50 anos de arte aqui em Brasília, ter um livro específico para a cultura popular, para a gente já foi uma grande surpresa, uma felicidade. Assim. Porque geralmente a cultura popular, dentro dessas, né, quando se discute arte, se fala de arte, a cultura popular acaba sendo sempre reconhecida como uma coisa menor, como arte menor, como algo que está ali, mas que não é arte mesmo, né? E essa primeira foi uma surpresa assim, para a gente de ter um livro específico falando dessa história dentro de Brasília. A segunda surpresa para a gente foi essa capa desse livro, junto com 2 grandes mestres, que é Chico Simões, do Mamulengo, né, Presepada, e o Boi de Seu Teodoro. Né. Então, assim, foi uma grata surpresa para a gente. E o tema do livro é engraçado porque o tema ele acaba pegando muito do que o grupo se propõe. Né. É engraçado porque quando a gente começa a falar em cultura popular, a cultura popular, de uma forma geral, ela está muito ligada a um passado, à preservação. Né? Para quem não está na cultura popular, para quem não está ali dentro vivenciando ela, a cultura popular está muito mais ligada ao passado. Quando a gente fala tradição, parece que a tradição ela carrega esse peso de passado. E na verdade isso não existe em cultura popular. Né? A cultura popular está completamente ligada ao presente e ao futuro. Né? Tradição, o que a gente entende, o que eu entendo como tradição, Seu Estrela, que a gente aprendeu com os mestres, né? Mestre Salustiano, Mestre Walter em Pernambuco,
seu Eli aqui, mestre Chico Simões e vários outros também aqui dentro, seu Teodoro. A tradição é aquilo que a gente prepara agora para jogar para o futuro. A tradição está muito mais preocupada com o futuro do que com o passado. Tem coisas em cultura popular que realmente já está passada. Tem coisas em cultura popular que realmente já se foram, e aí virou folclore. Mas a cultura popular em si, ela realmente está ligada ao presente e ao futuro. A gente, de seu escrevo assim, e aí de uma forma geral, para a gente, cada terreiro desse, cada espaço onde funciona a cultura popular, a gente diz que é um umbigo de mundo. Porque dentro desse espaço é onde a gente consegue explicar o mundo todo a partir desses locais. Então, quando a gente pensa no terreiro, no espaço onde o mestre está com o seu grupo, para a gente aquilo é uma escola. É uma escola realmente de arte, é uma escola de vida. Eu sou, antes de tudo, primeiro que nada, assim, batuqueiro. Mas eu sou batuqueiro não porque eu toco tambor, mas porque eu aprendi a olhar o mundo através do tambor. É isso que meu mestre me ensinou. Tem um mestre de cultura popular, Bill Rock, que ele diz que quem tem um brinquedo tem uma alegria no mundo. Você, quando tem a sua tradição, tem algo que se identifica, tem o seu próprio brinquedo, você começa a olhar o mundo através desse brinquedo. Então, quando a gente aprende a tocar um instrumento ou uma dança dentro da cultura popular, não é meramente técnico. Assim. Então, eu sou batuqueiro a partir do momento que eu consigo olhar o mundo através de um tambor. Então, assim, a gente bate um pouco nisso, e até para a gente quando a gente viu o livro ano passado e ter sido convidado para hoje estar aqui, é engraçado porque esse ano a gente começou um projeto que a gente chama Centro Tradicional de Invenção Cultural. É a nossa escola. Esse ano a gente fundou e começa as atividades dentro desse centro, que é uma criação da nossa escola puxando essa questão da cultura popular. Então, dentro dessa escola, além da parte técnica, de toque, de dança, a gente traz pessoas para discutir a cidade, para discutir o próprio Cerrado e a questão da cultura. Porque a gente realmente entende a cultura nesse processo todo de identidade, de identificação. A cultura popular, quando a gente entra na cultura popular, a gente começa a ouvir a história de quem perdeu. A gente começa a ouvir a história, a nossa verdadeira história. Então, quando você entra na cultura popular, você começa a ouvir falar de heróis que eles não estão só em livros de escola, mas que eles fizeram parte daquela comunidade. Os heróis não estão distantes, os heróis estão perto da gente. Essa é uma coisa que a gente precisa entender e trazer e quebrar alguns preconceitos que tem dentro. Quando a gente fala de cultura popular, sempre a gente está ligado, é engraçado que seu estrela, a gente acaba sempre recebendo muito convite em agosto, porque é o mês do folclore. E aí o mês do folclore, a agenda da gente está bem cheia. Assim. E é engraçado porque, na verdade, a cultura popular está no dia a dia, realmente. Ela está em cada momento. É isso que eu falo. Assim, eu sou batuqueiro, na hora que eu estou tocando, eu mostro o que eu sou. Mas agora, nesse momento, mais do que em qualquer outro momento, eu estou sendo batuqueiro. Eu toco. Isso é importante, assim, porque a gente realmente coloca a cultura popular em outro patamar em relação à arte. E, assim, pessoalmente, de uma forma bem ingênua, e eu acho que só a ingenuidade para tentar mudar o mundo, eu acho que a cultura popular, entrando um pouco em educação, é um dos caminhos para que a gente consiga reverter um pouco a situação da educação. A gente entendendo e tentando se aprofundar de uma forma maior, tirando um pouquinho do que a gente carrega de conceito sobre cultura popular, a gente tem uma escola ali, porque a cultura popular, quando a gente entra, ela tem uma coisa que ela te dá afeto, ela afeta, ela mexe com você. Aquilo te ressoa.
porque não é uma coisa que vem de cima para baixo, é uma coisa que está lá. Quando eu entrei em Maracatu, em Recife, eu nunca tinha ouvido falar em nenhum momento em escola oficial sobre Malunguinho. E Malunguinho, em Recife, é um dos caras que conseguiram, dentro do processo de abolição da escravatura, tem um papel importantíssimo. E dentro do terreiro, dentro do Maracatu, tem louvação ao Malunguinho, coisa que nenhum outro lugar tem. Então, assim, a gente começar a olhar um pouco a cultura popular, tentando ver nessa escola. A gente, de Seu Estrelo, e aí vários outros grupos nisso, eu não vejo diferença nenhuma em Mestre Salustiano, na escola de teatro, que é o Cavalo Marinho, do que Stanislavski, do que Bertoldo Brecht, do que ninguém. Para mim é tudo igual. Para mim está todo mundo no mesmo patamar. Né? Então essa é uma ideia que a gente trouxe. Com essa visão da invenção que a cultura popular traz, da força que ela carrega do presente, quando eu venho para cá e a gente se junta para criar o grupo, falando assim, não é para criar Maracatu aqui, a gente não pode criar um coco aqui, a gente tem que criar a nossa própria invenção. Né? Vindo para cá também, reconhecer em Brasília esse papel da invenção que Brasília traz. Né? A gente sempre fala isso, é sempre uma citação, que em Brasília é onde mora a invenção. Uma cidade dessa, construída de um sonho, e a gente saber que é um fruto desse sonho, que há 50 e poucos anos as pessoas sonharam com essa cidade, as pessoas morando nessa cidade, e a gente sendo esse sonho, isso tem que ser aproveitado. Assim, né? É hora e a possibilidade, porque também inventar um brinquedo como a gente inventou não é em qualquer lugar, não é em qualquer cidade. Com certeza eu não conseguiria fazer isso nunca em Recife, pelo peso que a própria tradição já tem lá. Brasília ela te abre esse espaço. Né? Então é hora da gente se inventar. A gente é uma utopia, a gente é realmente uma verdadeira utopia. E é hora da gente se inventar. Né? É hora da gente construir o que a gente quer de tradições. Claro que aqui, e no livro ele retrata muito bem isso, a Lara, a Morena retrata muito bem isso. Já existem várias tradições. Né? Claro que muitas delas vieram de fora, trazendo a história de fora aqui para dentro. Né? A proposta um pouco de Seu Estrelo foi quebrar um pouco isso. Assim. Era inventar a nossa própria tradição. Era a partir do mito, que a gente chama do mito do calango voador, explicar tudo. Então, através do mito, a gente explica desde o surgimento dos pássaros, do rio, das árvores, do céu, de todos os bichos do cerrado, fala do surgimento do calango e fala de Brasília também. Né? Um pouco essa ideia que a gente tinha nessa criação de juntar essas duas invenções. A invenção que a cultura popular ela traz com a invenção que está dentro da cidade. Né? Na verdade, assim, queria agradecer mais uma vez aqui para a gente esse espaço. É engraçado hoje a gente receber convites das universidades, tá podendo dialogar com educadores. Esse ano a gente formou o Centro Tradicional de Invenção Cultural, baseado muito, ano passado a gente abriu muita oficina, e era engraçado que 80% para 90% das pessoas que frequentavam a oficina eram educadores. Né? Então isso para a gente foi realmente um abrir de olho para falar, vamos, a partir de agora, então, formar a nossa escola. Também para trazer esses educadores para dentro, para que a gente possa mostrar esse outro lado um pouco da cultura popular. Né? É engraçado que muita gente chega para a gente e fala, poxa, mas vocês então inventaram tudo, criaram som, criaram ritmo, criaram um mito, essas figuras que vocês brincam. O que a gente faz foi o que a gente aprendeu com o mestre popular. O que a gente faz não se diferencia em nada do que grupo de cultura popular faz em cada local.